Boa noite. No programa desta segunda-feira, a nossa entrevista é com o Dr. João Paulo Saraiva, advogado especialista em direito eleitoral. E mais, a Assembleia Legislativa abre trabalhos do Legislativo Potiguar amanhã, terça-feira. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você nos assistindo em outras cidades, em todas as regiões aqui do RN. TCM é RN, e onde quer que você esteja assistindo aqui a gente, sinta-se abraçado por nós e, claro, você pode interagir. Hoje o programa é muito bom porque a gente vai falar sobre direito eleitoral e se você tem alguma dúvida, trabalha com político, é o político, você aí, eleitor, que está já atento, querendo saber o que é que vai acontecer neste ano, mande a sua participação no nosso WhatsApp 988028941. Também tem o Instagram, @Cenário Político TCM. Interaja conosco neste nosso programa do dia 2 de fevereiro. O mês está só começando neste dia de Iemanjá, a rainha do mar. Pois é, e o carnaval já bate a porta. Próxima semana a gente já vai ter aqui programas especiais e você, atento, continua aqui acompanhando a TCM, mas numa pegada mais leve, né? Para justamente aí você aproveitar, você que vai ficar em casa como eu, né? No bloquinho de casa, do quarto para a cozinha, esse é bom, esse bloco é bom, né? E da rede ninguém me tira, esse bloco também é daqueles que a gente se empolga, né? Principalmente num domingo de carnaval. A gente vai falar mais sobre isto, viu? Sobre essa programação carnavalesca. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista com o Dr. João Paulo Saraiva, a gente traz informações aqui do município. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, inaugurou nesta segunda-feira a 11ª nova Unidade Básica de Saúde, a UBS aqui do município. A entrega aconteceu no assentamento Favela e marca mais um avanço aí no fortalecimento da atenção básica. É a 9ª UBS só na zona rural. Acompanhe aí o que disse o prefeito Alisson. E a 11ª Unidade Básica de Saúde, que a unidade está entregue hoje, agora, já está entregue, funcionando, equipada e com servidor. Aqui em Mossoró, nós nunca entregamos uma obra sequer, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência, qualquer área que não tivesse realmente funcionando e atendendo a finalidade, atendendo ao público de Mossoró. A gente vê aqui uma grande quantidade de pessoas presentes com a comunidade rural. A comunidade rural de Favela, são mais de 500 pessoas que vivem aqui, moram aqui, precisam do serviço e agora não vão ter mais que se deslocar, seja para o tratamento de dente, com dentista, seja para o médico, a campanha de vacinação, não vão mais ter que se deslocar até a cidade ou até o outro local para serem atendidos, porque passarão a ser atendidos agora nessa unidade básica de saúde entregue aqui. E é mais uma na zona rural de Mossoró, é a 9ª. A gente entrega em seguida na nossa zona rural e é também recurso enviado pela senadora Zenaide, que está aqui e veio participar. Veio participar desta inauguração a senadora Zenaide nesta participação, nesta integração, na verdade, de gestão muito importante, né? A senadora que envia recursos aqui para o Mossoró e logo esses recursos são transformados em benefícios. Eu estou aqui com a lista de UBSs que já foram construídas através desta parceria. A 11ª, esta do Favela, né, do assentamento Favela. Ao todo foram 11. Já foram inauguradas as UBSs dos bairros e comunidades Hipólito, Cordão de Sombra, Mulunguzinho, Nova Mossoró, Boa Fé, Parque Universitário, Pau Branco, Jurema, Picada e Sussuarana. Além das unidades já entregues, a Prefeitura segue ampliando aí com a construção de uma UBS no Sumaré, na comunidade rural Arisco, na Barrinha e no sítio Chafariz, que serão concluídas e entregues ainda neste ano. Tá aí, portanto, as UBSs entregues, que quando a gente fala sobre a atenção básica, é o início de tudo, né? O início do atendimento que precisa acontecer para a cidadã, para o cidadão. Bem,
Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa com o doutor João Paulo Saraiva, a gente precisa trazer uma informação que vai também conduzir aqui a nossa conversa, que é sobre a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que inicia oficialmente os trabalhos legislativos de 2026 nesta terça-feira, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com uma sessão solene conduzida pelo presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira. A solenidade abre os trabalhos da 4ª sessão legislativa da 63ª legislatura na sede do Legislativo Estadual. A cerimônia inclui a agenda que inicia às 9 da manhã, com revista às tropas da Polícia Militar do RN, um ato simbólico em que o chefe do Legislativo passa em revista as forças de segurança posicionadas em frente à sede da Assembleia. Essa tradição é uma forma de reafirmar a harmonia entre os poderes e o compromisso das instituições com a ordem pública e a segurança do Estado. Outro momento dessa solenidade é a foto oficial, registrando a composição do Parlamento Estadual no início do ano legislativo. Essa imagem simboliza a representatividade dos deputados estaduais e reforça o compromisso do Poder Legislativo com a população potiguar. Essa solenidade na íntegra vai ser transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelas redes sociais oficiais do Legislativo Potiguar no @AssembleiaRN, permitindo que a população acompanhe o início dessas atividades parlamentares diretamente de casa. Lembrando que a TV Assembleia do Rio Grande do Norte também tem na grade de canais da TCM. Basta você verificar aí a lista de canais para você assistir também tudo isso aí na sua casa amanhã, a partir das 9 da manhã. Bem, já que a gente fala sobre a Assembleia Legislativa, doutor João Paulo Saraiva já inicia aqui a nossa conversa de hoje, porque como você tem acompanhado o nosso programa, a governadora Fátima Bezerra deverá renunciar ao posto de governadora para concorrer ao Senado. O vice-governador Walter Alves já anunciou também que vai concorrer à Assembleia Legislativa, portanto ele não vai assumir o governo. E aí, como é que fica depois destas duas renúncias? Doutor João Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM. No caso destas duas vacâncias no ano eleitoral, no 4º ano de mandato, nós teremos, de fato, uma eleição para a escolha de governador e vice para o restante do ano? Boa noite. Boa noite, Vanor. Boa noite ao amigo e amiga telespectador que está em casa assistindo um programa líder de audiência no horário. É um caso inédito, meu amigo. O Rio Grande do Norte nunca passou por uma situação dessa após a Constituição de 88, é a primeira vez que isso acontece, né? E estamos, pelo noticiário que chega, né, estamos caminhando a passos largos para ter uma eleição indireta na Assembleia Legislativa, né, no Estado do Rio Grande do Norte, no Estado do Rio Grande do Norte, onde os deputados irão se reunir e eleger um governador para exercer o mandato tampão, que a gente chama, né, para conduzir o Estado até outubro e até a posse dos novos. A eleição direta seria a eleição que é essa comum, né, da Justiça Eleitoral. Essa que a gente vai ter em outubro, essa eleição direta, onde o cidadão ele escolhe o seu político representante. Essa indireta é porque quem vai escolher vai ser o deputado? Como é que isso vai... Temos a eleição, a tradicional, que todo mundo conhece, né? E essa eleição que será realizada pela Assembleia Legislativa, onde os 24 deputados, né, se reunirão e vão eleger um novo governador do Estado. Lembrando que, né, serão eleitos governador como tradicional, governador e vice. A Assembleia, né, os 24 deputados se reúnem e votam. E aí será a chapa eleita quem obtiver a maioria dos votos, ou seja, 13 votos. Não é assim? 13 votos é eleito a chapa. E agora a gente está observando que vai ser preciso fazer alguns ajustes nessa nossa Constituição Estadual. O que é possível de a gente antecipar o que vai acontecer, as regras desse jogo que vai ser jogado a partir já de amanhã, né? Que amanhã retorna os trabalhos lá da Assembleia. Perfeito. Só voltando um pouco, essa questão da eleição, né, foi o STF que declarou inconstitucional um trecho da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, né, que nesse trecho dizia que em caso de vacância do cargo, né, o presidente da Assembleia não assumindo, o presidente do tribunal poderia assumir e tocar o mandato, né, tocar o governo. Foi declarado inconstitucional
e aí determinando que seja feita uma nova eleição. Primeiro ponto. Segundo, algumas regras que são observadas serão as regras da Constituição, que já estão lá postas. E as outras regras, a casa se reunirá, que a partir de amanhã está voltando, os trabalhos, se reunirá e decidirá sobre alguns pontos. Posso citar como exemplo, se a eleição ela vai ser aberta ou fechada, como fechado o voto secreto ou o voto aberto. Trago um exemplo no estado de Alagoas, que teve esse mesmo cenário, e a eleição ela foi aberta. Cada deputado votava abertamente. Então, cabe à casa decidir esses pontos. Bem, antes de a gente voltar aqui, a nossa entrevista com o Dr. João Paulo, nós temos uma reunião que aconteceu no final de semana, no sábado, dia 31. Olha só quem estava nesta reunião. Nós temos imagens aí, o prefeito Alisson Bezerra e Hermano Moraes, que está cotado para assumir a posição de uma candidatura a vice. Segura aí essa foto aí, segura aí essa imagem. Olha só, o prefeito Alisson Bezerra esteve na casa do deputado estadual Hermano Moraes, que está no PV, vai migrar, vai sair do PV e vai para o MDB de Walter Alves. Ele está lá no cantinho ali, ó, do lado esquerdo, mesmo ali por trás de João Maia, senhorzinho de cabelo branco ali que está com a camisa meio amarronzada. Pois é, quem está sorrindo ali para eles dois é Walter Alves, E tem toda uma composição na próxima foto. Acompanhe essa próxima foto aí, que aí você vai ver quem esteve neste encontro no sábado, no litoral aqui do RN. Começando da direita para a esquerda, nós temos o Benes Leocádio, Robinson Faria, José Agripino, Alisson Bezerra, João Maia, Zenaide Maia, Hermano Moraes. Não estou conhecendo ali quem é aquele que está ao lado de Walter Alves, mas nós temos o deputado Kleber Rodrigues e o vereador daqui de Mossoró, o Petras Vinícius. E outros apoiadores. Enfim, foi uma verdadeira festa. E pelo que a gente soube, não sei se é fato, mas na nossa apuração prévia de bastidor, foi o momento ali do pré-lançamento de Hermano Moraes como possível pré-candidato a vice ao lado de Alisson Bezerra. Quando é que a gente vai ter esta confirmação? E aí pode voltar aqui para mim. Vai acontecer um encontro na próxima semana, na verdade neste sábado, Vai acontecer um encontro neste sábado, vou até puxar aqui, porque vai o União Brasil, os partidos União Brasil, Progressistas, Solidariedade, PSD e MDB convidaram esses partidos, todos os filiados, simpatizantes, para sábado agora, dia 7 de fevereiro, no Praia Mar Arena, antigo Holiday Inn, para um encontro. Neste encontro serão debatidas ideias e propostas dos partidos do RN do futuro. Também será discutido planejamento das legendas para 2026. Na oportunidade, os participantes poderão se filiar, conhecer ideias, programas, propostas, enfim, mostrando aí a união destas siglas. E neste dia, neste evento, intitulado RN do Futuro, é possível que aconteça o lançamento da pré-campanha de Alisson Bezerra. A Alisson, como você viu no próximo bloco, participou da entrega de um OBS, hoje à tarde, e amanhã continua aqui por Mossoró, mas logo já se direciona para outras agendas. Bem, é isto, é o que está acontecendo. A gente tem apurado também que um outro partido da oposição, o PL, poderá indicar o vice de Álvaro Dias, o ex-prefeito de Natal, hoje pré-candidato ao governo do estado, apoiado pelo PL de Rogério Marinho, que não é mais pré-candidato ao governo. E aí a indicação poderá ser de Babá Pereira, presidente da FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E aí nós temos pelo menos duas chapas já formadas, Alisson e Hermano, e Álvaro e Babá Pereira. Cadu Xavier, ao que parece, também já tem um apontamento e deverá ser aqui do Oeste, de Mossoró. Quando é que a gente vai confirmar tudo isso? Bem, os políticos eles vão trabalhar esses nomes, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o calendário eleitoral, porque só nas convenções de 20 de julho a 5 de agosto é que haverá confirmação junto à Justiça Eleitoral. A gente vai falar sobre esse calendário daqui a pouquinho,
Porque você está vendo que a coisa está ficando agora mais solidificada, né? O que antes estava só no campo ali das ideias, talvez do bastidor mais escondido, né? Mais em segredo. Agora não, já está, como você acabou de ver aí nas fotos, a coisa mais festiva, não é verdade? É a política funcionando, é a política acontecendo. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Dr. João Paulo Saraiva. A gente também retoma aqui o assunto com relação a essa eleição indireta para um mandato tampão. Bem, doutor, qualquer pessoa poderá ser candidato nesta eleição indireta lá na Assembleia Legislativa. E a dúvida que fica é, um deputado é que precisa ser o candidato? Qualquer pessoa pode se candidatar? Explica isso para a gente. Excelente pergunta. A princípio, qualquer pessoa pode ser candidato, desde que ele observe os requisitos da Constituição. Idade, está apto a votar e ser votado, esteja regular com a Justiça Eleitoral e filiação partidária. Ele tem que estar afiliado. Então, pessoa que preenche esses requisitos da Constituição, junto com a filiação partidária e idade, ele está apto a fazer sua inscrição. Lembrando que a inscrição é governador e vice. Não pode, tem que ser a inscrição conjunta. Não pode ser governador de um lado, de um partido e vice de outra ala, de outra coisa. Não, tem que ser governador e vice. O voto do deputado tem que ser na chapa, não pode ser o voto cruzado. Votar para governador numa chapa e para vice em outra. Não, vota na chapa, como uma eleição tradicional. As regras, elas ainda serão definidas, mas serão definidas pelos deputados ou vai ter alguma interferência da gestão do Executivo Estadual? Não, as regras são definidas pela Casa, pela Assembleia, né? Então vão se reunir em comissões, né, junto com os grupos de trabalho e aí sim definir as regras, né, da eleição do mandato tampão, como será realizada essa eleição. Uhum. Então, nesses próximos dias é que a gente vai chegar ao consenso dos parlamentares sobre como é que deve ser feita essa condução, qual é o tempo, por exemplo, para o registro das chapas. Tem tudo isso ainda para ser discutido, não é isso? Isso, ainda temos muita água para rolar ainda debaixo da ponte e um tempo curto. Então, acredito que nas próximas semanas a Assembleia Legislativa vai ferver com isso, porque tem que definir essas regras, né, que a Casa tem que definir, questão das inscrições e quando será, né, a data da eleição, tudo isso tem que sair da Casa Legislativa. Doutor, a gente está vendo isso pela primeira vez aqui no Rio Grande do Norte. Mas como o senhor mencionou no bloco anterior, isso aconteceu recentemente, semelhante, né, lá no estado de Alagoas. O senhor acompanhou, rememorou sobre o que aconteceu lá? Deu certo lá essa transição, digamos assim? Olha, lá teve os questionamentos, né, na parte jurídica por conta dos prazos de afastamento, de desincompatibilização, né, mas a eleição lá caminhou e andou e teve um desfecho, né, natural lá. Uhum. Muito bem, então fiquemos atentos, viu, porque a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte retoma os trabalhos amanhã, terça-feira, como a gente mencionou, tem toda uma programação solene, mas o aspecto político vai estar também em volta desta eleição indireta. Bem, doutor, falando sobre o calendário eleitoral, a gente tem um próximo prazo muito importante, que é com relação à desincompatibilização de quem vai concorrer. Essa desincompatibilização, ela muda de acordo com o cargo, né, desejado, mas inicia-se a partir de abril, não é isto? Isso, temos aí de 3 a 6 meses, certo? Aí vai depender do cargo que vai disputar. Um exemplo, vou citar como exemplo o governo, né, vai disputar um cargo a Senado, então ela tem que sair e tem um prazo de 6 meses. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Vai depender do cargo que está sendo ocupado e do cargo que vai ser disputado, né? Eu digo, o site do TSE tem uma aba lá que, se tiver alguma dúvida, o cidadão pode consultar. Eu tenho uma dúvida aqui de quanto tempo eu tenho que sair. Ele vai, coloca o cargo que ele está ocupando, coloca o cargo que ele vai disputar e automaticamente já diz se é 3
ou 6 meses. Mas é esse período que a Justiça Eleitoral, que o TSE, ele estipula. Isso se a pessoa quiser fazer essa verificação, mas Isso. pode procurar um advogado ali da confiança, um especialista. Excelente. É importante que tenha um advogado, né, que tenha esse suporte jurídico. Porque, às vezes, o candidato ele tem que estar preocupado com outra situação. Tem que estar preocupado na pré-campanha, em fechar as parcerias, fechar o acordo. E essa parte mais burocrática deixa para a equipe jurídica. É importante ter uma assessoria jurídica, né, que faça esse questionamento, faça essa análise, faça essa pesquisa para passar para o pré-candidato. Nós temos também uma data muito importante para o eleitor, né, atenção, para o eleitor, que é o prazo para você regularizar o título eleitoral. O eleitor que não está com o título regularizado não vota, né, doutor? Nós temos aqui o 6 de maio, que é o fechamento do cadastro eleitoral. É a data limite para resolver qualquer pendência. O eleitor, ele sofre ele sofre com algumas consequências, né, por não estar com esse título regularizado, né, caso necessite. Doutor, mas o eleitor, ele só tem a Justiça Eleitoral para resolver esse problema, né? Isso, ele tem que procurar a Justiça para ter alguma pendência, vai na Justiça Eleitoral, aqui em Mossoró, na sede do TRE, né, procurar resolver, analisar e ver o porquê. Às vezes porque não votou, às vezes porque não pagou, né, não votou, não pagou a multa, tem uma inconsistência no cadastro, ele está irregular. Então é importante que ele observe esse prazo, né, e procure urgentemente. Por quê? Porque não votando gera multa, às vezes tem vários empecilhos, né, porque não está regular com a Justiça Eleitoral. E hoje, como todas as informações são cruzadas, é importante ele também estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Procurar a sede da Justiça Eleitoral para regularizar e saber o porquê que a situação dele está irregular. No próximo bloco a gente fala sobre uma reportagem, né, que o Arthur Alves fez justamente com o pessoal da Justiça Eleitoral sobre algumas demandas, né, referentes à Justiça. Mas tem aqui um prazo muito voltado para o político, para o candidato, que é com relação às convenções partidárias. Prazo de 20 de julho a 5 de agosto. Esse prazo de convenções, o que o político ele precisa se preocupar, doutor? Porque ali ele vai para aquela convenção para o filiado afirmar, né, o presidente do partido afirmar, quem é candidato a determinado cargo. Mas o que é preciso observar para estas datas? Ele tem que fazer essa questão da convenção, a escolha, como você bem falou, escolha dos nomes. Então, ele tem que observar a regularidade, dentro do partido, se ele está regular com a situação dele dentro do partido, se ele está regular com a situação de documentação, se está tudo ok, para que ele possa colocar o nome dele à disposição. E aí, os delegados, os componentes do partido escolher ele. Basicamente, se preocupar com a situação dele dentro do partido, se ele está regular, e com a documentação, né, dele, se está tudo perfeito, se está tudo regular, conforme, para que aí sim ele possa colocar o nome dele à disposição e, sendo aprovado, remeter para a Justiça Eleitoral para fazer a homologação e aí sim disputar. Tem uma coisa que é muito comum nesse período de convenção, que é com relação à filiação partidária. Quem é filiado já há muito tempo nem se preocupa. Mas quem é um novo filiado, normalmente é preciso de 6 meses, né, para disputar um cargo, não é isso? Perfeito. E aí, o que vale? Vale a ficha de filiação, a assinatura ali, a data, ou é a inserção desse nome no sistema do TSE de filiação? Olha, e aí eu vou nessa questão, tem as correntes, vou nessa questão do TSE. Na data que ele é enviado os dados, ele está lá, todo regularizado como filiado daquele partido. É um assunto que ainda é preciso ficar atento, né, sobre essa filiação. Filiação, se não tiver filiado, não pode concorrer. Não pode concorrer. É uma condição sem a qual ele não existe, né? Precisa do partido para concorrer. Então, é fundamental. Se ele quer concorrer a um cargo, ele tem que estar filiado ao partido. O mandato não é do candidato, é do partido. Então, ele tem que estar filiado ao partido. O partido tem que dar aquele guarda-chuva para que ele possa disputar. Antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, a gente tem informação. Pois é, pré-candidatos, fiquem atentos. O que pode ser feito ou não nas redes sociais durante o período que antecede a campanha eleitoral de 2026. A nossa equipe de reportagem conversou com
com o chefe da 34ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró. E o Márcio Oliveira explica as regras, fique atento. Faltando pouco mais de 8 meses para as eleições gerais, o Tribunal Superior Eleitoral definiu regras importantes acerca do uso das redes sociais no período da pré-campanha. E o intuito é evitar uma propaganda eleitoral antecipada. É muito importante que se deixe claro, nós não temos candidatos, nem candidatas. Certo? Esse termo ele só pode ser usado a partir de agosto, quando iniciar o registro de candidatura e a pessoa efetivamente der entrada. Então hoje nós temos pessoas que têm interesse em ser candidata, em colocar o nome à candidatura futura. Segundo ponto, não existe propaganda permitida hoje de natureza eleitoral. A propaganda eleitoral ela só é permitida a partir de 16 de agosto. Então toda propaganda eleitoral hoje que se configurar como propaganda eleitoral, ela é irregular. Ela pode ser sancionada com multa que vai de 5 até 25 mil reais por cada ato de propaganda. Outra ação usada nas redes sociais, o impulsionamento de postagens, também entrou na mira da Justiça Eleitoral. Tem que ser pago pelo partido político ou pela pessoa física do candidato ou da candidata. Algo que não é irregular, eu posso impulsionar. E aí vem assim, tem que ser um gasto moderado, né? Não pode ser aquele gasto vultoso com a intenção de... porque isso pode caracterizar abuso de poder econômico. Tem que ser contratado com um provedor oficial, ou seja, se é no Instagram, tem que ser com a empresa que o Instagram autoriza a fazê-lo. Você não pode pagar blogueiro, pagar uma influência digital, pagar um site para fazer essa promoção por você. Tem que ser o próprio candidato ou a própria candidata que faça esse trabalho. E também não pode conter propaganda negativa, ou seja, falando mal de outras pessoas que você imagine que vai ser candidato, nem a divulgação de notícias que são sabidamente inverídicas, que é o que a gente chama de desinformação. Dentre as punições previstas para impulsionamento irregular de pré-campanhas eleitorais nas redes sociais estão o pagamento de multa, que pode ir de 5 até 25 mil reais, ou até mesmo, numa questão mais distante, perda de mandato por conta de abuso de poder econômico. Caso perceba alguma irregularidade, a população pode realizar as denúncias para os órgãos fiscalizadores. A partir disso, tudo ficará a cargo da Justiça Eleitoral. Então, olha aí, redes sociais mais uma vez sendo um ponto de observação neste meio político, né? Porque antes era só na rua, era verificar, por exemplo, outdoor, faixas, cartazes, bandeiras, camisas, bonés. Agora, meu amigo, tá aqui, ó, tá na mão, é o celular, é a rede social, é o que se diz na web, né? Na rede mundial de computadores. Fique atento, viu? Porque a Justiça Eleitoral, como você viu aí o Márcio Oliveira, não vai deixar passar nada não, viu? E o recado vale tanto para os políticos quanto para os eleitores, os apoiadores. Doutor João Paulo Saraiva, quando a gente observa as regras, né, a legislação eleitoral voltada aí para esse ambiente cibernético, a gente percebe também o endurecimento, né, do que pode e do que não pode. Perfeito. A internet, o ambiente ali da internet, das redes sociais, há muito tempo deixou de ser um território sem lei. A Justiça Eleitoral ela tem sido firme em cima disso, tem sido rigorosa, né? Na inteligência artificial, no uso da inteligência artificial, no uso das redes sociais, a Justiça Eleitoral tem sido firme. É importante, você fez uma excelente observação, é importante para o pré-candidato, para os eleitores, ter essa atenção. Não é terra sem lei. Você não pode usar ali a internet para sair atacando, para fazer uma propaganda irregular, para fazer uma situação. Então, tem que ficar atento, observar o regramento, observar o que diz a legislação sobre isso. Ainda mais quando a gente tem aí uma composição importante, porque em 2024, 2022, nas últimas eleições gerais, né, 22, não existia ainda o efeito inteligência artificial, essa generativa, né, que cria a voz semelhante a um determinado político, ou mesmo a imagem, os seus gestos. É tema para um outro programa também, viu, doutor? O tema é interessante.
Na campanha passada, o TSE já editou a resolução sobre isso e está vindo sendo mais rigoroso. Cada eleição está sendo mais rigoroso, mais apertando mais ainda, né, o cerco em relação ao uso desmedido da internet, da inteligência artificial. É importante, tem que ser utilizado, mas com moderação. Usar com moderação, usar dentro do regramento legal. Bem, vamos voltar sobre aquela polêmica da Assembleia Legislativa sobre a eleição indireta que poderá haver, neste ano. Eu digo poderá porque a gente só vai, de fato, se confirmar quando a governadora renunciar, o vice-governador também. Mas aí, quando a gente fala sobre entendimento, doutor João Paulo, a gente fala, por exemplo, que nessa linha sucessória, o terceiro a assumir é o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira. O segundo, na verdade, né? Com a saída da governadora e do vice, Ezequiel Ferreira, em ele não assumindo, o presidente do Tribunal de Justiça, não é assim? Bem, alguns advogados dizem que se ele assumir a gestão, se ele assumir o governo, ele fica inelegível, dentro dos prazos da Justiça, se assim for. E outros dizem que não, que ele está ali por uma questão não de escolha dele. Qual é o entendimento que o senhor vê sobre isso? Ele fica inelegível ou não se assumir aí essa função? Perfeito. A legislação eleitoral, o entendimento eleitoral, eu uso a expressão de um colega advogado, ele é pendular. Vai depender da composição do tribunal, né? Tem entendimentos que diz que ele não fica inelegível. E tem entendimentos que diz que ele fica inelegível. E aí, a minha visão, se ele pode evitar e não disputar, que faça, para não deixar para a Justiça Eleitoral analisar, né, se ele está ou não inelegível, né, para disputar. Então, se ele tem a opção de não disputar, de se afastar, se afaste, não dispute e deixe para casa escolher um novo governador. No caso, a missão de Ezequiel ou do presidente do Tribunal de Justiça seria realizar essa eleição indireta e não assumir o restante do governo, é isso aí? Isso. Se for concretizado o afastamento, o presidente do tribunal, ele assume, organiza ali a casa, junto com a casa, organiza a eleição, tem 30 dias para ter essa eleição e aí é declarado um novo governador. Eu acredito que ficará a cargo do presidente do tribunal, para analisar, para junto com a casa, organizar essa eleição e com até 30 dias e apresentar ao Estado do Rio Grande do Norte um novo governador. Lembrando que a gente está falando sobre aqui o aspecto jurídico, viu? Porque o aspecto político, eleitoral, partidário, todas aquelas nuances, né, que a gente observa nos interesses políticos, aí quem vai falar são os políticos, né, doutor? Porque o quesito jurídico é realmente na letra da lei, né? Isso. É o que diz a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, é o que diz a Constituição Federal, isso é uma análise jurídica. A política aí fica a cargo dos candidatos, dos deputados. Né? Muito bem. Nós temos aqui a participação do Jean Paul Contador. Ele pergunta aqui sobre os gastos agora antes da convenção, nesse período de pré-campanha. Entra na prestação de contas ou não pode, ou não entra, né? Sabendo que tudo é gasto. Bem, doutor João Paulo, como é que fica aí essa coisa de pré-campanha? Precisa prestar contas do que está acontecendo agora ou não? Excelente pergunta, né? Mas essa questão eu acho que é interessante, né, fazer esse controle, né? Também não se pode, porque é pré-campanha, sair gastando, ter esse controle. Eu defendo que nessa questão da pré-campanha não deixo mais, né, para a parte do período eleitoral. Na pré-campanha, tendo o controle, tendo a moderação, né, eu defendo que não se... com moderação para prestar os gastos, né, prestar conta dos gastos. Por parte do partido, inclusive, né? Perfeito. Porque, no caso, o político ali, ele não existe essa figura oficial do pré-candidato, né? Não existe na legislação
eleitoral, Não existe. o nome pré-candidato, né? Não existe. Talvez esse movimento seja muito mais do partido, né, doutor? Isso. Essa questão do pré-candidato surgiu quando, lá atrás, pré-campanha, estamos na pré-campanha, quando reduziu o período eleitoral para 45 dias e aí abriu-se essa ideia de pré-campanha. Nós temos aqui a participação do João, diretor da UPA do Alto de São Manuel. Um abraço para você, meu amigo João. O Niel do Sumaré também mandando mensagem. Quem também está aqui acompanhando a gente é o Luiz Aires. Valeu, Luiz Aires. Eu recebi aqui uma mensagem da Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu vou fazer essa pergunta aqui num outro momento, tá bom? Até porque a gente está num assunto que não vai bem de encontro aqui com este questionamento, mas em breve a gente vai trazer também uma autoridade jurídica para falar, esmiuçar sobre este assunto. Né? Casos concretos de a gente falar, é melhor falar no âmbito aqui do jornalismo TCM, onde a gente opina, onde a gente avalia, tá bom? No outro momento a gente fala sobre isto. Bem, voltando aqui para o calendário eleitoral, nós temos aqui o início da propaganda gratuita no rádio e na TV a partir de 28 de agosto, né? 35 dias antes do pleito. E nós temos dia 4 de outubro, dia do pleito, né? O primeiro turno, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A diplomação dos eleitos no dia 19 de dezembro. E, doutor, como é que fica agora as assessorias jurídicas, né, dos partidos, dos políticos, com relação a esse calendário? Como é que o senhor tem observado o calendário e trabalhado junto aí com quem faz essa política partidária eleitoral, num ano eleitoral? O calendário, os bastidores, a parte jurídica já está fervendo. Né? As assessorias já estão correndo, né, para cumprir esses prazos, para observar esses prazos. Então, a equipe jurídica dos candidatos já estão assim a todo vapor. A turma já está a todo vapor, reunindo documentação, vendo as possibilidades, analisando o cenário jurídico, se tem possibilidade de ser impugnado, se não tem, todo esse cenário. Então, assim, nesse ano a campanha já começou para a parte jurídica. Os advogados que atuam no direito eleitoral já estão a todo vapor, né, nesse ano. A campanha já começou no final de 2025. Então já estão aí a todo vapor, batalhando, né, vendo todas as situações. Muito bem. E é importante a gente observar isso, porque o advogado, neste período, ele vai atuar desde ali, justamente as regras do jogo, né? Quanto também sobre as composições que envolvem as estratégias dos políticos, né? Então, algumas estratégias que excedem ali os limites, os advogados estão atentos, até mesmo antes da própria justiça, né, doutor? Isso, o papel do advogado ele é aconselhar, né? Ele analisar o cenário e aconselhar. Não só, né, ver o que pode ter o risco para o candidato, para o pré-candidato, o que não pode. Isso é o papel, para que esse candidato não venha se chocar com a legislação eleitoral. Então, o papel do advogado é nesse sentido, de analisar todo o cenário, prevenir, aconselhar, olha, juridicamente esse caminho não é viável, juridicamente isso aqui pode ter esse problema, não pode. Então, a visão do advogado é essa, né, que é interessante. Então, a parte jurídica tem que estar ali bem afiada e no primeiro momento. Porque um post mal colocado, uma frase mal colocada ainda na pré-campanha, pode gerar problema, pode gerar multa, pode gerar uma impugnação. Então, assim, o papel do advogado é evitar. Ele busca ali evitar e aconselhar para que aquilo não chegue, não ocorra. Às vezes, o pré-candidato está ali no calor, nas redes sociais, faz uma postagem ali, faz uma legenda, né, mal colocada, e isso pode gerar problemas para ele futuramente com a Justiça Eleitoral. Então, o papel do jurídico é fazer essa orientação para que ele não venha aí de encontro com a legislação eleitoral e ferir a legislação eleitoral. Doutor João Paulo Saraiva, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM, esclarecer essas dúvidas sobre a Assembleia Legislativa, sobre o calendário eleitoral. Quando está só começando, o doutor João Paulo vai voltar mais vezes aqui para tirar todas as dúvidas. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Vanur. Muito obrigado à equipe da TCM. Como sempre, é um prazer estar nessa casa
dizer que estou à disposição. Eu quero deixar um recado aí para os colegas, para os amigos de casa, que me sigam nas redes sociais. João Paulo Saraiva, me sigam, que sempre a gente está publicando, falando sobre direito eleitoral, falando sobre os eventos do direito eleitoral, né, que em Mossoró, inclusive, teremos evento de direito eleitoral esse ano. Então, me segue lá nas redes sociais para acompanhar. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, doutor. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.